Diretamente dos estúdios da Machado House, estou de volta para mais um episódio do Paulo Machado Cast. E hoje eu vou entrevistar duas pessoas especiais, Thiago e Daniel, da cidade de Limeira, interior de São Paulo, porque eles vão abrir algumas coisas fundamentais sobre o sucesso que levou eles de uma situação desafiadora, de uma situação caótica, daquele famoso absoluto zero, para literalmente dezenas de negócios que soluciona a vida de pessoas Brasil afora, e alguma coisa me diz que vai resolver também no exterior. Você está em mais um, repito, Paulo Machado Cast, e esse é um lugar para você se inspirar. Seja bem-vindo, pegue papel, pegue caneta, porque a chapa vai esquentar. Vamos para cima e vai que dá. Bora! Seja bem-vindo aqui, Thiago. Paulo, obrigado. Seja bem-vindo aqui, Daniel. Eita, rapaz, que maravilha. Primeiro, é um prazer receber vocês aqui. Legal. Eu me identifico com vocês, primeiramente, pelo fato de nós sermos cristãos. E aqui nas minhas redes sociais, eu assumo isso de forma clara e objetiva. Não tenho imparcialidade, sou extremamente parcial. Declaro isso nas minhas empresas, declaro isso nos meus negócios, e não estou preocupado com a pessoa que está assistindo que eventualmente não se identifique. Se ela não se identifica, ela vai fazer outra coisa e ponto final. Então, já gostei disso, vocês são pessoas posicionadas, são cristãos assumidos. Um é ministro de louvor, que é o Thiago, o outro é o faz tudo, né? É o faz tudo. É o faz tudo da igreja. E hoje nós estamos aqui para falar da Descomplique, que foi uma empresa fundada por vocês, e que lá no final desse podcast eu vou falar um pouco sobre qual que é a minha visão sobre a Descomplique. Vamos lá. Separei algumas perguntas aqui. Eles criaram uma empresa que foi do zero até 27 unidades atuais. Mais de 27 cidades. Mais de 27 cidades. E nós vamos falar sobre entrega de imóveis, vamos falar sobre reforma, sobre dores, sobre soluções, como isso pode virar um grande negócio, e analisar um pouco como que surgiu essa ideia genial, posso falar para vocês, que com certeza em algum momento vai chegar aí na sua cidade. Boa, pessoal, Thiago Oliveira, sou sócio fundador da empresa Descomplique. Como o Paulo já mencionou, dali de Limeira, pertinho de Campinas, estamos aqui a 1 hora e pouquinho de São Paulo. E pra gente é um prazer gigantesco estar aqui nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos para todos vocês. É isso. Pessoal, boa tarde, prazer estar aqui juntamente com o Paulo, estar aqui sentado aqui nesse sofá aqui e ter um tempo aí para trocar ideia é muito importante para nós. Meu nome é Daniel de Oliveira, tenho 39 anos, sou ali da cidade de Limeira também, sou irmão do Thiago. Nós estamos juntos nessa peleja aí da Descomplique aí, com um propósito único de abençoar vidas. Maravilha! Então, hoje eu estou aqui para a gente falar sobre como esses dois caras resolveram uma dor real que ninguém estava vendo no mercado. Vocês vão perceber que eles até tentaram avisar algumas imobiliárias a respeito, mas no início as imobiliárias não deram atenção. Mas hoje as imobiliárias, que são grandes parceiras da Descomplique, percebem que realmente era uma dor para ser solucionada. Vou começar aqui com o Thiago. Vou mandar uma para o Thiago, depois eu mando para o Daniel. Conta uma história que marcou vocês nesses 7 anos. Bacana. Uma das coisas que marcou muito a nossa trajetória na Descomplique, porque para quem não sabe, a Descomplique é uma empresa que ajuda pessoas que moram de aluguel a devolver casas para imobiliária. E nessa trajetória que nós estamos já de mais de 7 anos... Ou então alguma reforma que mudou a vida de alguém. Bacana.
uma das coisas que marcou muito a nossa trajetória na Descomplique, porque para quem não sabe, a Descomplique é uma empresa que ajuda pessoas que moram de aluguel a devolver casas para imobiliária. E nessa trajetória que nós estamos já de mais de 7 anos, surgiram vários clientes. Repete pra galera aqui o que a Descomplique faz. Gostei da definição. Bacana. A Descomplique ajuda pessoas que moram de aluguel a devolverem imóveis para imobiliária. Então, nessa área de atuação, há uma dor muito grande. Pessoas que não sabem como devolver imóvel para imobiliária. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo já passou por isso ou conhece alguém que mora de aluguel, que tentou devolver o imóvel e a imobiliária reprovou e você gastou 2, 3 ou mais vezes ainda para tentar devolver o imóvel. E com isso foi muito estresse, dor de cabeça, desgaste emocional. Tenho certeza que você se identifica com isso ou conhece alguém que já passou por essa dor gigantesca. E qual foi a história que você estava lembrando aí que marcou vocês? Tem 2 histórias que uma delas está bem fresco na mente, que foi de uma cliente que ela, lá da cidade, eu até mencionar a cidade, lá da cidade de Piracicaba, onde, infelizmente, ela sofria um abuso muito forte no relacionamento. E, de verdade, gente, as pessoas moram de aluguel e elas desocupam imóveis por vários motivos. E o caso dessa família, o caso dessa mulher em si, o marido dela, a pessoa na qual ela morava junto, batia nela, espancava, então ela vivia sob um abuso. E a família não sabia muito o que fazer e tal. E aconteceu uma situação onde esse marido, ele sofreu um acidente. E daí, Paulo, nesse momento, esse marido dela ficou internado. Então, a família se uniu, as filhas se uniram, chamaram a Descomplique para que a gente auxiliasse eles nesse período de desocupação, porque a gente fez tudo muito rápido. Então eles chamaram a gente orientou eles lá certinho, executamos todas as manutenções, trocamos todas as fechaduras, agendamos a vistoria final junto à imobiliária e conseguiram entregar esse imóvel e daí depois para eles viverem a vida dele em outro lugar, longe dessa pessoa, enfim, foi então um momento bem, sabe assim, onde a gente pôde fazer parte de auxiliar essa família que estava desesperada naquele momento. Uau, sensacional. E você, Daniel, lembra de alguma outra história que foi marcante também nesses 7 anos aí? Lembro sim. Quando a gente fala de desocupação, é muito legal quando você atende umas pessoas que estão devolvendo porque comprou sua casa própria, ou porque teve uma promoção de serviço e está mudando de casa para uma casa melhor, né? Mas existe casos, que nem o do Thiago, que o Thiago comentou, existem alguns casos também de enfermidade ou de perca de algum familiar, né? Nós estamos... recentemente, né, na cidade americana agora, nós estamos devolvendo, auxiliando uma pessoa que o pai dela faleceu. E aí, o áudio que ela mandou para nós esses dias aí, agradecendo, porque ela falou assim: gente, muito obrigado por todo o suporte que vocês estão fazendo para mim. Eu não ia ter psicológico para cuidar da devolução da casa do meu pai. Então, assim, o propósito da Descomplique é isso, é pegar e auxiliar as pessoas no momento, às vezes, que ela não tem psicológico para poder mexer com essa situação, né? Uma perda de um familiar é algo que mexe com a estrutura das pessoas. Então, esse caso é recente aí e a gente auxiliou ela até a entrega das chaves. Então, esse é o propósito nosso. É muito bacana, a gente auxilia também no momento normal da vida, né? Do cotidiano, não somente uma mudança de casa, mas existem esses casos específicos que a Descomplique está aí para poder auxiliar. Maravilha. Agora vamos para algumas perguntas aqui, para o pessoal saber como que essa dor que vocês resolvem. Fala uma coisa para mim aqui. Qual que é o maior pesadelo de um locatário quando ele vai entregar o imóvel? Vocês respondem. Eu até desafio vocês, que talvez vocês estão conhecendo a Descomplique agora, conhecendo esse mundo agora, mas eu desafio vocês a entrar no Google e entrem na avaliação das imobiliárias. Ali, as pessoas vão entender onde que é a maior dor, que é justamente na desocupação. Então, nessa parte é onde gera muito problema. E uma das coisas que mais de negativo acontece é justamente com as reformas e as manutenções. Qual é a responsabilidade do inquilino? O que é ação natural do tempo? O que é algo estrutural? Muitas pessoas que moram de aluguel não têm essa percepção. Boa. E às vezes as pessoas vão devolver o imóvel para a imobiliária, fazem as coisas que não precisam e as coisas que precisam acabam não fazendo, por falta de uma orientação e uma assessoria. Então, um dos maiores problemas que surgem é essa falta de entendimento de como proceder em uma desocupação. Uau, muito bom, muito esclarecedor.
E uma outra pergunta. O que vocês viam de errado ou de ineficiente no modelo tradicional de entrega desse imóvel? O que geralmente a gente identificou é que para a pessoa alugar o imóvel, ela tem vários benefícios. Ela tem crédito pago, ela tem seguro calção, ela tem fiador, vários benefícios. E para entregar o imóvel não tinha nada, Paulo. Uau. É simplesmente assim, entrega o imóvel. E aí a pessoa não tinha um suporte, não tinha uma orientação e também ela não sabia o que contratar. E muitas vezes, como o Thiago comentou, que as pessoas faziam coisas a mais e não faziam o que era necessário. Uau. E muitas vezes contratavam um profissional que falava assim para eles: para entregar para a imobiliária, uma mão só de tinta tá bom. E a imobiliária aí reprovava e começava aquela briga, porque estava aluguel correndo, já gastou com material. Então, a Descomplique veio para poder entrar nessa parte. Nós orientamos, damos esse suporte e realizamos todos os reparos com 100% de garantia. Uma pergunta de momento aqui. Qual foi o imóvel que vocês pegaram para descomplicar essa entrega que estava mais tempo travado por conta de reprovação de vistoria? Teve um caso que o rapaz ficou 18 anos no imóvel. Ele pegou a casa de uma senhorinha e ele transformou num salão de cabeleireiro. E 18 anos ali, que ele ficou no salão de cabeleireiro, ele mudou toda a casa da mulher. Ele tirou a garagem, ele fechou com parede, ele fez um salão de manicure no fundo, ele quebrou a parede da sala, fechou de blindex, aumentou onde que era a varanda dela. E aí, quando ele foi aposentar, ele foi passar o ponto dele para um outro amigo. E a proprietária não aceitou. A proprietária falou que queria a casa de volta e queria a casa igualzinha o modelo antigo. De 18 anos atrás. 18 anos atrás. 18 anos atrás. Um patrimônio. Foi um desafio enorme. Porque hoje ainda, os áudios hoje tem muitas fotos, né? Naquela época não. Naquela época era xizinho. Era bom, ruim e péssimo. E aí ele tava totalmente perdido, né? Ele tava perdido, a imobiliária também tava perdida para poder entregar. E aí a Descomplique chegou, conversou com ele, conversou com a proprietária. Pegamos o projeto ali, a fala dela, aqui tinha uma varanda, aqui tinha um jardinzinho, tá? E nós conseguimos solucionar para ele. Porque senão, ele não ia conseguir, Paulo. Ele não ia conseguir. Porque... E quanto tempo durou essa? Olha, os nossos serviços lá, nós gastamos, depois que nós entramos, nós gastamos, acho que deu uns 25 dias. Muito rápido, hein? Muito rápido. Um imóvel de 18 anos, todo alterado, vocês reformaram, entregaram em 25 dias. Erguemos paredes, colocamos janela, colocamos portão, fizemos jardim, fizemos varanda novamente. Caramba, tudo com 25 dias. Surreal, parabéns. Gente, o que gera mais conflito entre locador e locatário nesse processo? Olha, um dos grandes problemas que acontece, Eu gostei deles aqui que eles são uma dupla sertaneja. E já vai. Mas assim, não é Zezé de Camargo e Luciano. O Luciano que é meu vizinho, né? Eu não posso fazer essa brincadeira. Eles estão mais pra... Fala uma dupla top aí, que os dois cantam muito bem. Vitor e Léo. Tá mais pro Vitor e Léo do que o Zezé de Camargo e Luciano. Os dois mandam muito bem, conhecem muito bem. Pode falar aí. Qual a pergunta mesmo? O que gera mais conflitos entre locador e locatário nesse processo? Um dos grandes problemas que acontece, gente, às vezes, vamos falar assim, a gente trabalha muito com pessoas que moram de aluguel para devolver casas para imobiliária. É a ligação de inquilino e o proprietário. Às vezes, o inquilino quer fazer alguma alteração no imóvel. Eu conheço o proprietário. E falam muita coisa de boca, né? O proprietário autorizou fazer essa mudança. Tal coisa. E não documentou. Entendeu? E daí isso gera muito problema na saída. Porque já aconteceu vários casos. Mas, por exemplo, já atendemos clientes que tinham uma persiana que no entendimento dela estava um pouco mais velha. E ela falou com o proprietário falou assim para ela: pode jogar fora, pode descartar porque eu não quero. Tranquilo. E o que ela fez? Descartou essa persiana sem comunicar a imobiliária, sem notificação, sem mandar um e-mail, sem fazer algo documentado. E daí o que acontece? Chega na saída, o proprietário fala: eu quero essa persiana. Não, eu não falei isso para você. Então, quando há esse contato entre inquilino e proprietário, sem uma documentação prévia, acontece muito problema. Então, vai uma dica: se você mora de aluguel e está pela imobiliária, tudo seja documentado, para que lá na saída não tenha esse tipo de problema. Sensacional. Daniel, o que as pessoas não sabem e que elas precisam saber sobre esse tema de devolução de casa do locatário para o locador?
Essa pergunta é bacana, porque assim, a euforia de quem aluga um imóvel, muitas vezes está realizando o sonho do casamento e está entrando na sua casa, às vezes está realizando o sonho de empreender e vai entrar no salão. E tem 2 pontos aí, Paulo, que as pessoas precisam saber. Primeiro, quando você aluga um imóvel, você tem de 5 a 7 dias para você olhar e conferir o laudo de entrada. E as pessoas geralmente não sabem que ela tem que fazer uma conferência no laudo de entrada para verificar se está totalmente certinho o laudo de entrada com o que é o imóvel. Que é a contestação, né? E aí ela realizar uma contestação. Porque o que acontece? As pessoas entram no imóvel e às vezes no imóvel o laudo está assim, pintura nova. E a pintura não está nova. E ela não fala nada. Aí quando ela chega para devolver, a imobiliária vai cobrar. E ela fala, não, mas já estava assim. Mas como já estava? Você avisou a imobiliária que estava assim? Você comunicou? Você fez alguma contestação do laudo? Porque a partir do momento que a pessoa não contesta o laudo, ela está assumindo a responsabilidade, está concordando com aquele laudo de entrada. O laudo de entrada é o documento para que a pessoa possa sair de uma forma totalmente tranquila, tá? E o outro ponto também é as pessoas fazerem melhorias no imóvel que eles acham que é melhoria, tá? Sem comunicar o proprietário e avisar, assim, sem avisar a imobiliária e documentar. Sabe, eu já peguei vários casos da pessoa pegar salão comercial e fazer escritórios. E quando ele vai sair, o proprietário não aceitar aquelas salas. E é engraçado, né? Porque é só um ajuste de vontade. Eu que sou do mercado imobiliário há muito tempo, sei que várias coisas que, se tivessem sido avisadas anteriormente, seguramente o proprietário teria aceitado. E além do fato de que o proprietário várias vezes não aceita para não dar desconto, só que no dia depois ele se aproveita da melhoria que foi feita no imóvel dele. Exato. Vocês já repararam isso? O que eu falo é o seguinte, as pessoas, antes de mexer em qualquer imóvel alugado, ele tem que ter a noção de que o imóvel tem um proprietário. E tem que ser tudo acordado. Paulo, tudo que é acordado antes não é caro para ninguém. E eu vejo muito claro sobre isso, sobre esse tema, de um salão comercial que o cliente, o inquilino, fez uma pizzaria. Gente, forno a lenha, ele investiu uma grana lá e tal. Mas o que acontece? Depois ele saiu. E quando ele saiu, ficou um valor absurdo para devolver. E ele ficou muito bravo. Mas o proprietário do imóvel falou assim, gente, se eu não tirar esses negócios daqui, eu só vou poder alugar para uma pizzaria. Então, e ele tinha feito um salão comercial para diversas finalidades. Mas a pessoa fez um forno a lenha, colocou todos os equipamentos para pizzaria, sem comentar com ele, sem avisar, sem pedir permissão. Igual o Daniel falou. Sem pedir essa permissão. E daí ele fez o rapaz tirar tudo. E daí envolveu troca de piso, um monte de coisa. Por falta de aviso. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Como é que funciona esse conflito na prática? Da ligação do cliente até a entrega final. Perfeito. Hoje a Descomplica, igual eu mencionei, a gente ajuda demais pessoas que moram de aluguel nesse período de transição. A gente consegue agregar muito valor para várias imobiliárias, onde a imobiliária também não quer ter problema com esse inquilino na desocupação. Ou seja, então a Descomplica faz parte do processo de desocupação de uma imobiliária. Se você é inquilino de uma imobiliária que tem parceria com a Descomplica, quando você faz o aviso de 30 dias, que você precisa devolver o imóvel, a imobiliária vai falar para o cliente o seguinte: chame a Descomplica para fazer uma orientação, detalhe, totalmente gratuita. Então a gente faz toda essa orientação que é feita com o quê? Com base no laudo de vistoria inicial. Então nessa orientação prévia a gente consegue mostrar para o locatário os danos que foram causados por ele, o que ele precisa resolver, se precisa fazer uma pintura, trocar uma lâmpada, arrumar um chuveiro e etc e tal. E com base nessa orientação, o cliente pode escolher, a gente oferece para ele um orçamento onde ele não vai atrás de nada. A gente oferece mão de obra, a gente compra os materiais, a gente faz a limpeza do imóvel, a gente agenda a vistoria, a gente acompanha a vistoria e a gente entrega a chave para ele lá na imobiliária. Uau. A gente cuida de absolutamente tudo. Ou seja, primeiro passo é a orientação, segundo passo o orçamento, terceiro passo o cliente aprovando o orçamento, a execução de todos os trabalhos e o acompanhamento da vistoria final. Detalhe, oferecendo 100% de garantia de aprovação. Uau. Se o proprietário reprova o trabalho da Descomplica, a Descomplica vai e executa de novo, sem que o inquilino pague 1 centavo a mais. Isso é o que eu chamo, pessoal, de realmente criar uma solução para o mercado, porque tem muita gente que fala de empreender, que fala de mudança de mentalidade, mas eu acredito, Daniel e Thiago, que a gente já passou da era de só ficar falando o que as pessoas têm que fazer.
As pessoas estão exigindo dos mentores, das pessoas que falam sobre mudança de mentalidade, a implementação. É como se ela estivesse exigindo ao personal, treine, você tem que treinar junto, não só ficar falando para eu fazer os exercícios. Essa solução prática é muito interessante. Ô Daniel, que tipo de reforma ou reparo vocês fazem? É desde o básico até o mais complexo? Você falou um pouco disso, mas dá só uma palhazinha pra gente. A Descomplique é uma empresa na parte da devolução que faz todos os tipos de reforma. Literalmente todos. Então, assim, o que tem que ser feito no imóvel, a Descomplique vai resolver, tá? Então, desde uma limpeza do chão até ar-condicionado, conserto de ar-condicionado, substituição de piso, instalação de porta, tudo que é necessário fazer, a Descomplique faz. Sensacional. Se precisar demolir... Vamos demolir partes e erguer de novo. Vamos fazer. Importante que o imóvel vai voltar em ordem, exatamente como era. Legal. Qual foi, na lembrança de vocês, o imóvel... o maior imóvel que vocês já fizeram de devolução? Maior imóvel? Foi um galpão? Foi casa? Porque a gente atende todo tipo, desde apartamentinhos simples, kitnet, até indústria, né? Ou seja, barracões enormes, gigantes, empresas que estão devolvendo imóvel para imobiliária. Então a gente já pegou de tudo que você imaginar, viu, Paulo? Desde imóveis super pequenos a imóveis gigantescos. Legal. E quanto tempo em média vocês levam para resolver tudo? Olha, hoje o prazo que nós damos para o cliente é de 5 a 7 dias. 5 a 7? É. Uau. Muito rápido. É mais barato fazer por conta própria? É mais seguro? Como é que é? Bom, seguramente eu posso falar para você que já teve pessoas que nós orientamos ela e ela falou, vou fazer por conta. E aí na segunda desocupação que ela foi fazer na outra casa, já ligou desesperada, Daniel, não me importa o seu preço, eu vou deixar com vocês que é mais seguro. Por quê? Porque, Daniel, eu tive que pagar a mão de obra do pintor, eu tive que correr atrás de todas as tintas, então teve o meu tempo, teve o que eu tive que gastar na loja de tinta. A tinta que eu comprei não deu, então eu tava no meu serviço trabalhando, o cara ligava pra mim poder ir lá comprar mais tinta pra ele, então eu tive que perder o horário de serviço pra correr atrás de materiais pra ele, tive que acompanhar a vistoria, então assim, não compensou. Então assim, custo-benefício, a Descomplique, eu acredito seguramente que ela é melhor. Eu falo para as pessoas o seguinte, se você for comparar a Descomplique com o Zezinho da esquina, esquece, gente, não tem comparação no preço, mas o Zezinho da esquina não vai te dar a garantia que a Descomplique te dá e provavelmente o seu imóvel vai ser reprovado. Porque ele vai com aquela ideia de passar uma mão só de tinta, de deixar as coisas mais ou menos. Então, se você for contar o valor que você paga para ele e os dias de aluguéis que você vai ter que continuar pagando depois das reprovas, não compensa. E é claro que também, infelizmente, tem algumas pessoas, Paulo, que aprendem só com a dor. Né? Aprende só com a dor, porque eu lembro certinho também, comentando nesse caso assim que o Daniel tá passando, uma cliente lá em Limeira, a gente orientou, fizemos toda a assessoria, ela gostou demais do projeto, da orientação, mas falou, obrigado, mas vou fazer por conta. Daí passou alguns dias, eu liguei pra ela, falei, poxa, eu até me lembro o nome dela, Andresa. Falei, Andresa, e aí, como que tá as coisas? Deu certo? Deu nada! Eu tô indo no Procon e tal, e ficou muito brava com a imobiliária e tal. Resumindo, passou-se, gente, 8, 9 meses, alguma coisa assim, ela tinha ido pra um outro imóvel, e daí, nesse outro imóvel, ela tava desocupando também. Ela ligou pra gente, de verdade. Passamos o orçamento, ela não questionou R$1. Pagou pra Descomplique e a Descomplique cuidou de tudo e não teve nenhuma dor de cabeça. Uau! Eita, rapaz, eu vou jogar tênis, eu tenho um mentor. Eu, quando fui me tornar professor de direito constitucional, tive mentor. Passei 14 vezes em 14 estados no concurso de cartório, tive mentor. Me converti com 15 anos de idade a Cristo, tive mentor. Toda pessoa inteligente e que se dá bem na vida, eu percebo que consciente ou inconscientemente ela elege mentores para a vida dela. E é óbvio que na vida prática, numa situação tão desafiadora como essa, é interessante ter pessoas que orientem e que tenham capacidade de execução.
É impressionante. O conhecimento muda o jogo, né, Paulo? Eu falo assim, a Descomplique, ela entra, as pessoas falam, mas vocês têm algum acordo com a imobiliária? Não tem acordo nenhum, mas nós temos conhecimento do que é necessário ser feito e como tem que ser feito. Essa é a base que muda o jogo. E uma pergunta. Como é que vocês lidam com a dor emocional da entrega? Tem gente que entra em pânico, não? Tem bastante gente que entra em pânico, pessoal. E eu acho que a receita do bolo aqui para Descomplique, do sucesso da Descomplique, é justamente ter essa empatia, sabe? Se colocar no lugar do cliente. Então a gente tem isso muito enraizado e fazendo parte da cultura da Descomplique. Eu sempre falo, a gente não vai para pintar o imóvel para fazer uma reforma. A gente se coloca no lugar do locatário, do inquilino, porque, poxa, igual a gente já mencionou vários casos. Tem vários motivos pelos quais as pessoas devolvem os imóveis alugados. Então, a gente procura se colocar no lugar do cliente. Por isso que o nosso prazo, né, Daniel? O nosso tempo de atuação, a gente fala assim, gente, tem que ser muito rápido, Justamente porque a pessoa está pagando aluguel enquanto ela ainda não devolve o imóvel em ordem para a imobiliária. Então, a gente se coloca... Eu acho que o segredo está esse. Ter essa empatia com o cliente, ter isso muito enraizado na gente. O cuidado com quem está lá do outro lado. Sensacional. Agora, me diga aí, como é que surgiu a ideia de criar uma empresa num mercado extremamente maduro, no mercado que gera mais segurança, mas algo novo dentro de um mercado antigo? Eu fiquei me perguntando, né? Eu tenho mais de 20 pessoas da área imobiliária da minha família. Eu mesmo cresci para quem prefere, físico, jurídico, além de ter me formado em direito, virado advogado, tabelião, registrador. Eu mesmo estou nesse mercado há muito tempo e não tinha pensado, e não tinha raciocinado que não tinha uma empresa antes com essa solução. Como é que surgiu essa ideia? Vou pincelar um pouco sobre isso, porque eu vejo o seguinte, às vezes a gente fala muito de inovação e Paulo, eu tenho comigo que inovação nem é sempre você criar uma coisa nova, mas é você pegar algo que já existe e trazer com uma roupagem totalmente diferente. Então eu vejo muito isso na parte da Descomplique. E o que eu entendi? Eu trabalhei dentro de imobiliária. E dentro da imobiliária que eu trabalhei, eu passei por todos os setores. Desde locação, cadastro, vistoria de entrada, vistoria de saída, manutenção. E o setor que eu fiquei trabalhando era o setor de desocupação. E daí ali eu enxerguei o quê? A empresa na qual eu trabalhava, eles até tinham mão de obra. Tinham pessoas que faziam reparo. Mas para vocês verem que o jogo não está no reparo. O jogo está no relacionamento. Então, quando eu trabalhava nessa imobiliária, eu falei assim, poxa, por que para alugar um imóvel, igual o Daniel mencionou no início, a pessoa fica super feliz, a pessoa está super alegre, porque eu vivenciei aquilo. Eu estava diariamente lá na imobiliária, eu vi a pessoa na alegria de assinar um contrato. E quando era na desocupação, quando ela ia encerrar o contrato... A alegria vira pesadelo. Não, era a pessoa batendo na mesa, gritando, essa imobiliária é a pior imobiliária de todas e tal. E ficava naquilo. E eu falava assim, gente, não pode ser assim, não precisa ser assim. A empresa tinha quem fizesse reparos, a empresa tinha um trabalho legal, mas eu falei assim, então o que falta? Se colocar no lugar do cliente, fazer uma orientação, criar um vínculo com esse locatário no final, porque tem muitas imobiliárias que acham que, pelo fato do inquilino estar devolvendo o imóvel, ali eles estão deixando de ter um cliente, mas não. Cliente gera cliente. Eu sempre tenho isso comigo, cliente gera cliente. E relação de inquilino e imobiliária é a última impressão que fica. Se o inquilino foi bem tratado no início, mas ele teve uma péssima experiência na saída, é essa péssima experiência que ele vai levar para sempre. Uau. Então, quando eu trabalhei nessa imobiliária, foi tão bacana que eu falei assim, gente, eu vou pedir demissão e criar uma empresa para vocês. E a gente vai resolver o problema de vocês. Então, foi focado nessa experiência que eu tive interna lá, que surgiu o Descomplique. Qual foi o momento que vocês tiveram a certeza que a Descomplique daria certo? Numa conversa de bastidores, você me falou que vocês chegaram a mandar e-mail para a imobiliária onde você trabalhava, buscando trazer essa solução para ela. Exato. Mas essa imobiliária, não vou dizer que foi por maldade, mas não enxergou o tamanho da solução. Então, tem algum momento que vocês consideram que foi o momento que vocês falaram assim, realmente
nós aceitamos. Eu diria que é aquilo que você comentou, eu acho que não foi nem por maldade, mas a pessoa às vezes está com uma forma de trabalho que ela às vezes não consegue enxergar alguma outra solução. Então eu tenho até hoje salvo, e eu acho que foi isso que me motivou a querer mais, Porque quando eu pedi demissão, eu estava crendo exatamente que aquela imobiliária ia aceitar. Exatamente. Então o que eu fiz? Eu diria que eu queimei a ponte, sabe? Então eu pedi demissão da minha única fonte de renda que eu tinha. Minha esposa estava grávida, a minha casa que eu morava não tinha telhado, do lado de dentro não tinha piso, era só contrapiso, do lado de fora só era terra, e eu abri mão da minha única fonte de renda porque eu queria criar uma empresa só para aquela imobiliária. E daí quando eu fui, bati uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, nada. Mas é aquilo, existem nãos que chegam na gente, portas que se fecham, para que Deus depois abra o Brasil todo. Então ali minha visão estava voltada para aquela imobiliária. Mas eu diria assim que quando as coisas começaram a acontecer, foi quando eu deixava cartãozinho de visita nas caixinhas de correio, perto da cidade universitária, para as coisas começarem a acontecer. E daqui a pouco surgiu o primeiro cliente, eu lembro certinho, foi eu e o Daniel. A gente foi junto atender o cliente, a gente foi tudo arrumadinho lá, atendemos o cliente, fizemos toda a organização, depois colocamos a roupa de pintura. Depois da roupa de pintura, a gente colocou a roupa de limpeza mesmo lá, fizemos toda a limpeza do imóvel, depois trocamos de roupa, ficamos tudo alinhadinho, falando pro cliente, tá entregue seu imóvel. Naquele momento, não sei se o Daniel se lembra, o cliente ficou super feliz, as coisas deu tudo certo, daí a gente falou, cara, o negócio faz sentido. E daí foi quando outras imobiliárias, aqui eu mandei e-mail, não quis, mas outras imobiliárias começaram a chamar. E daí até que imobiliárias de Piracicaba, né, Daniel? Americana, e começaram a nos procurar. Quando a imobiliária de Piracicaba nos chamou, aí nós vimos que o jogo é o nosso projeto e expandir para o Brasil inteiro. Uau, sensacional. E assim começam grandes histórias de empreendedorismo. As pessoas floreiam, as pessoas falam, nossa, eu vou fazer um business plan e tal. O Elon Musk falou que ele criou uma empresa de exploração espacial sem business plan. E olha que ele já era multimilionário, já tinha vendido a empresa pelo valor de $1 bilhão. E mesmo com tudo isso, mesmo tendo acesso a todas as pessoas que ele quisesse, ele falou, cara, não tinha plano. Eu coloquei na minha cabeça, eu tive uma visão e depois eu fui para os detalhes. E eu fui vendo a cada 500 metros, a cada 1.000 metros. E com vocês foi assim também? Teve coisas que vocês não enxergavam antes, mas agora vocês passaram a enxergar? Eu vejo que no início da Descomplique, a gente já sabia que era um modelo de negócio muito escalável. Porque era uma dor geral, era algo para todo o Brasil. A gente já tinha essa certeza. Mas falar que a gente tinha um plano de negócio elaborado, certinho, bonitinho, isso a gente não tinha. As coisas começaram acontecendo, mas como a gente mencionou até no início, que nós somos cristãos. Então eu acredito muito que foi um projeto de Deus pra gente. Um projeto de Deus não só para abençoar a gente, mas para abençoar várias famílias a nível nacional. Por quê? A Descomplique é uma empresa que abençoa inquilinos, imobiliárias, proprietários e também pessoas que querem empreender junto com a gente. Uau. E eu sempre gosto de mencionar nos nossos bate-papos que nós estávamos lá na igreja uma vez e a gente estava lá orando e uma pessoa chegou assim do meu lado, falou assim, olha, Thiago, essa empresa não é sua, é de Deus para você. Uau. Daí você fala, poxa, eu tô no caminho certo. Uau. Uma pergunta, no meio desse caminho, vocês já pensaram em desistir? Olha, eu vou falar pra você que teve momentos difíceis, muito difíceis, né? Pensar em parar, literalmente, não, mas teve momentos ali que a corda balançou, sabe? E é você confiar no seu propósito, é confiar no seu projeto. E eu falo que os momentos mais difíceis você começa a ver outras soluções, né? Então, nós estávamos sempre procurando expandir. E um dos momentos mais complicados que o Thiago teve foi quando nós resolvemos abrir mão da unidade que nós tocávamos,
que já tinha um faturamento muito grande, né, para cuidar somente da expansão da empresa. E aí foi um dos momentos muito críticos financeiramente, né? Foi um dos momentos mais complicados, mas é um momento que a gente mais cresceu também, né? A gente conseguimos expansão para outras cidades que nós não conseguiríamos se nós estivéssemos focado naquela operação que nós estávamos. A gente deu alguns passos para trás. Muitas pessoas à nossa volta não entenderam por que a gente estava abrindo mão de um faturamento, pra gente até então, bem significativo, mas porque a gente falou assim, a gente quer algo para ser a nível nacional. E só um parênteses nisso aqui também, que a gente falou de dificuldade, não sei se o Daniel vai se lembrar, mas eu estava lá em Americana uma vez, Paulo, naquele momento, muita pressão, porque as pessoas acham que empreender é fácil, né? Você empreende aqui, já ganha dinheiro, as coisas tudo fluem fácil, e não é assim. As pessoas são muito imediatistas e querem resultado tudo para ontem. E na Descomplique não é dessa forma, e eu acho que nem o modelo de negócio é dessa forma. E eu lembro certinho que eu estava lá em Americana, tinha vários clientes para atender, muitas coisas acontecendo, e eu travei. Deu um pânico em mim, e eu comecei no volante lá, eu chorava, sabe assim, compulsivamente. E eu falei assim, cara, eu não sei o que tá acontecendo. E daí eu liguei pro Daniel, e falei assim, Daniel, cara, eu tô mal, cara, eu tô aqui em Americana e as coisas tá, sabe assim. Daí ele falou assim, Thiago, para tudo e vem pra cá, Eu falei, cara, mas tem cliente pra atender, cara, para tudo. Mas mesmo assim, eu falei, não vou parar. Eu segurei ali, parei, tomei uma água, respirei e continuei. E é o que acontece, às vezes várias pessoas, por conta de algum momento, sabe assim, pontual, as pessoas querem jogar tudo por água abaixo, chutar as coisas, chutar o balde, como as pessoas falam, né? E não, se tá cansado, calma, para, descansa e a gente vai e prossegue. Uau, sensacional. E qual que foi o momento que vocês olharam e falaram assim, cara, isso aqui vai explodir, Descomplique vai para todo o Brasil? Quando nós começamos a sair ali da nossa região, né, chegamos ali em Piracicaba, Americana. Vocês começaram em Limeira. E qual foi a primeira Descomplique depois de Limeira? Foi Americana, né? Depois Piracicaba. Então foi Limeira, Americana, Piracicaba. Depois nós começamos ali na região, ali, Nova Odessa, Mojimirim, aí já foi indo espalhando. Aí foi para o Paraná. Quando começou a sair do estado, aí começou a ficar mais real, né? Aí, que nem nós chegamos aí em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul. Então, aí quando começa a sair da onde você pode ter acesso muito rápido, aí você fala, opa, agora é só expansão mesmo. Então, assim, começou a sair para fora, nós já temos a certeza que vamos alcançar o Brasil e estamos até meditando fora do Brasil aí, que é um campo aí que tem para ser explorado também. Maravilha. Bom, gente, quais são os números que hoje vocês se orgulham de mostrar? O que você olha assim e fala, cara, porque, sinceramente, eu tenho mais de 10 negócios que deram certo, que eu fiz milhões com eles, e nós temos um grupo hoje que fatura centenas de milhões por ano, mas quando eu olho para as famílias que são transformadas através do meu negócio, quando eu olho para jovens que estavam literalmente desacreditados, isso é o que mais me impacta. E para vocês, o que mais gera impacto? Quais são os números mais importantes? Paulo, eu falo que assim, números financeiros a gente comemora também, né? E isso é a missão nossa, né? Todo mundo empreende para ter dinheiro. Até ONG precisa de dinheiro para poder sustentar. Então, assim, uma das primeiras comemorações que eu e o Thiago colocamos ali, que eu acho que marcou, foi uma vez, quando nós estávamos na operação ainda, e nós fomos entregar a cesta de Natal para os colaboradores, o pessoal que trabalhava juntamente conosco. E nós compramos 28 na época, isso nós estávamos bem no começo, 28 cestas ali de Natal, e aí a gente falou, cara, tem 28 famílias que dependem ali da empresa, né? E aí depois que nós começamos a expansão e incentivar outros empreendedores a empreender com a Descomplique,
o que nos chamou a atenção é relato das pessoas, né? Relato das pessoas falando, gente, muito obrigado, minha vida foi transformada, né? Teve uma das pessoas que está no nosso grupo que estava com depressão, então o rapaz entrou amassando lata e hoje ele tem uma unidade, e essa unidade dele é hipermente bem sucedida, né? No ano passado ele comprou um carro praticamente zero. Uau. E aí ele falou assim, olha, cara, obrigado pela oportunidade que vocês me deu. Tem um outro também que pegou a unidade ali e quando ele comprou um Nivus 2021 ali, um carro super bom para ele, ele ligou e falou, gente, obrigado pela oportunidade. Então, esse daí já tem apartamento, já tem terreno, já tem carro. Uau. Só na unidade dele, que ele toca, ele tem 4 carros da empresa. Uau. Fora o carro particular dele. Então, esses números nos comemoram, a gente comemora muito, porque assim, é o que você falou, é transformação de vidas, de famílias. Então, esse dia eu tava conversando com um colaborador nosso lá e eu falei pra ele o seguinte, rapaz, eu não tenho noção mais de quantas famílias é abençoada através de um projeto que Deus confiou nas nossas mãos. Uau. Porque em 27 cidades, cada cidade tem um grupo de pessoas que trabalham para eles. Então, a gente já perdeu a noção disso daí. Sensacional, muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Até uma surpresa que eu deixei para o final. Qual que... E aí, antes dessa pergunta, qual foi a unidade, ou pelo menos uma das unidades, porque são várias emoções, mas qual foi a unidade assim, mais marcante que vocês lembram, assim, que abriu e cara, já deu certo e foi fantástico? Eu diria que, na minha visão, se o Daniel tiver algo para complementar também, mas foi Piracicaba. Piracicaba? Por que eu digo Piracicaba? Porque os donos da imobiliária entenderam exatamente o projeto. Exatamente o projeto. Então, a ponto deles chegarem na gente sem falar assim, olha, eu quero que vocês tenham só o maior cuidado com os nossos clientes. Eu quero que oriente o cliente da melhor forma e que cobre apenas o que for justo. E a gente sabe que, infelizmente, no mercado imobiliário tem muitos inquilinos que saem das imobiliárias porque eles acham que o que a imobiliária tá pedindo ou está pedindo para resolver é algo injusto. Infelizmente, algumas são assim. Então, a gente é parceiro de imobiliárias, Paulo, que são idôneas. Imobiliárias que falam assim, eu quero que vocês tenham o maior cuidado com os nossos clientes. Então, eu falo assim de Piracicaba, também como Americana também, lá existem imobiliárias que chegaram na gente e falou assim, exatamente isso. Falou assim, Thiago, eu não quero R$1. Eu só quero que você ajude os meus clientes a não terem problema na desocupação. Uau. Então, isso pra gente é imobiliárias que têm o mesmo propósito da Descomplique. É a mesma coisa, se você me perguntar, a Descomplique é para todas as imobiliárias? Não. É apenas para as imobiliárias que têm o mesmo propósito, o mesmo carinho e o mesmo cuidado com o cliente na desocupação. Uau, sensacional. Ô, Thiago, Daniel, agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Foram dezenas de unidades abertas, mas um dia nós nos encontramos e esses caras aqui já me seguiam, né? Sim. Nas redes sociais. E foi uma conexão assim, divina entre nós que foi muito poderosa. Eles vieram perguntar como que eles podiam fazer para poder crescer ainda mais uma empresa que já estava dando certo e que traz uma solução que parece básica, mas que é única no Brasil. E eu comecei a escutar essas histórias que vocês estão escutando aqui. E eu fui falando para eles aquilo que eu entendia que seria ponto de virada. E foi quando eu perguntei para eles se eles estavam abertos para novos sócios, para pessoas que queriam fazer parte. E nós conversamos, e aí tem alguns aspectos aqui da negociação que está sob contrato de confidencialidade, mas resumindo a história para vocês, aí é uma surpresa que eu deixei para contar aqui. Hoje o Grupo Paulo Machado fez uma fusão com o Grupo Descomplique e agora eu posso anunciar aqui, né?
que nós viramos sócios e eu queria, sejam bem-vindos ao grupo e é um prazer fazer parte do grupo da família Descomplique. Parece de alguma maneira que a gente já se conhece há mais tempo. Exato. Daquelas coisas assim que parece muito mais uma união de propósitos do que uma construção de sociedade. Então, eu quero perguntar, por que vocês decidiram abrir para um novo sócio? Primeiro que quando a gente começou a conversar com você, a gente já ficou imaginando assim, né? Você, Paulo, do seu alto escalão, você recebe propostas aí de sociedade diariamente. Diariamente. Então, quando a gente viu você lá, a gente parou para conversar, coisa de 15 minutos, e eu vejo que é muito isso. É uma ligação de propósito. Porque eu e Daniel, a gente sempre falou uma coisa. Nesse mesmo dia, em menos de 5 minutos, apareceu outra proposta de sociedade. Exatamente. E das outras eu corri, que se eu ficasse ali, apareceria uma. Imagino. E daí pra gente, as pessoas que estavam à nossa volta sempre falavam assim, vocês precisam de investidor, vocês precisam disso, daquilo. A gente sempre falou assim, cara, a gente não quer dinheiro. A gente quer pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito. Uau. Dinheiro a gente consegue em banco, gente, entendeu? E o que vale mais é o propósito, estar bem alinhado. E hoje, você com o seu alto escalão, com o seu autoconhecimento, quando a gente conversou, foi tão bacana que partiu de você ainda, né? Foi. Isso. Falou assim, vocês aceitariam que eu fizesse parte do negócio, algo assim? Mas instantâneo, tanto eu quanto o Daniel, a gente falou assim, com certeza. Por tudo que você já representa, né? Pelos os insights que você pode trazer, pelo propósito nosso que é muito bem alinhado. Igual eu falei, a empresa não é do Thiago, não é do Daniel, é de Deus. E você com seus princípios cristãos, eu vejo que pode e vai e já está agregando, não só pra gente, mas para cada novo sócio, para cada nova unidade que a gente for fazer a nível Brasil e fora do Brasil também, Paulo. Sensacional. E qual que é a visão de futuro, gente? Hoje eu já sei um pouco disso, né? Mas qual que é a visão de futuro da Descomplique com essa nova fase? Essa nova fase da Descomplique, assim, é motivador demais, né? Então, nós estamos preparando toda a estrutura já. Eu falo que depois que nós conhecemos o Paulo, nós estamos ali num empenho, porque de mudar muitas coisas, de ajustar muitas coisas, para que a gente possa fazer tudo com muita qualidade e entregar aquilo que tem que ser entregue da melhor maneira possível e crescer em grandes proporções de uma forma muito rápida, Paulo. Então, esse é o nosso intuito. É deixar tudo alinhado, tudo estruturado, porque se o alicerce está estruturado, o crescimento ele é natural. Então, nós temos uma meta aí, eu sei que nós vamos chegar nessa meta de 1.000 unidades no Brasil, né? Esse é o nosso propósito, 1.000 unidades no Brasil. E, consequentemente, começar a visar mercados fora do Brasil, e ali o escalonato não para. O que eu gosto desses caras é que eles têm uma prática de vida, hábitos de vida alinhados com o que sai da boca deles. Então, uma coisa que eu falo muito sobre construção de hábitos, que é do it now in 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Faça isso agora em 5, 4, 3, 2, 1. O nível de velocidade da minha entrada, da entrada do nosso grupo, né, da nossa holding na família Descomplique, cara, foi muito rápido. Muito. Mas foi muito rápido porque quando você tem princípios alinhados e tem visão alinhada, é simples. É só continuar o que você está fazendo. Então, assim, a velocidade de execução desses caras aqui faz com que eu realmente acredite num crescimento exponencial. Faz com que a gente realmente parta para caminhos grandes, porque tem gente que nunca sai do arroz e feijão e quer falar de caviar. Então, o que eu percebi neles desde o início foi que os caras fazem o arroz e o feijão muito bem. Então, dá para ir para detalhes, porque quando a pessoa não faz nem o arroz e feijão, como é que você vai falar dos detalhes, né? Então, também estou muito empolgado com essa caminhada. Essa é uma empresa com certeza bilionária. Essa é uma empresa com certeza bilionária
não por simples desejo dos sócios, mas pelo tipo de solução que ela traz, pela transformação que ela gera. E quanto mais famílias forem alcançadas, eu tenho certeza que mais famílias serão transformadas pela Descomplique. Exatamente, esse é o nosso objetivo. Eu acho que é isso que nos uniu com esse propósito muito bem claro, que é ajudar pessoas. Isso. Só pegando essa ponte do Paulo aí que ele falou, eu desafio vocês que estão assistindo esse podcast aqui, dá uma olhadinha na avaliação da Descomplique. Uau. Que é uma empresa que trabalha numa área de conflito, ter mais de 430 comentários 5 estrelas, e não é somente por causa das estrelas, é por causa do depoimento, gente. O depoimento que o pessoal deixa lá, sabe? Então, isso é uma das coisas que a gente vai comemorar muito, sabe? Esse é um dos números que nós comemoramos. Então, toda vez que entra um comentário no Google lá, nós compartilhamos para toda a equipe, todas as unidades, todas as cidades sabem ali o comentário que nós conseguimos realizar. Então, é um trabalho de relacionamento e de solução de dor mesmo no mercado. E o Brasil hoje tem mais de 40 milhões de pessoas vivendo de aluguel. Exatamente, os índices mostram que esse número vai aumentar ainda mais. Ainda mais. Porque as pessoas elas estão optando cada vez mais em morar de aluguel, por conta da flexibilidade de estar morando próximo do trabalho, próximo da faculdade, do que simplesmente de ter a casa própria, né? Vamos dizer assim. Então esse número, a tendência é crescer absurdamente mais. Uau, simplesmente sensacional. E assim, quem sabe um dia, você que está nos assistindo aqui, pode se tornar um sócio da Descomplique aí na sua cidade, fora do Brasil. Eu tenho sócios em outros países e tenho certeza que essa é uma solução que a gente vai levar também para fora do Brasil. Vamos deixar, quem sabe, manifeste aqui, ó. Vou deixar algum link aqui embaixo para você que quer ser sócio da Descomplique. Qual que é o perfil ideal para alguém ser um sócio nosso da Descomplique? Perfeito. Hoje eu falo para você, perfil ideal. Primeiro de tudo, Paulo, gostar de gente. Primeiro de tudo. A pessoa tem que gostar de gente. A pessoa tem que saber se relacionar. E eu vejo que aqui a gente falou muito sobre propósito. A pessoa que está nos assistindo, ela já sabe, nós somos cristãos. Nós temos um propósito muito bem definido, que não é somente ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro. Mas vamos ajudar muitas famílias. Então, se a pessoa tiver esse perfil de relacionamento, de gostar de gente e unir o propósito, se o seu propósito casa com o nosso propósito, essa pessoa, com certeza, ela vai ter sucesso pessoal e profissional no Grupo Descomplique. Legal. Dá pra chegar ao 1 milhão com a Descomplique? Com certeza. Com certeza, com certeza. A minha ideia, na verdade, é que as nossas unidades, todas elas, têm o objetivo de fazer R$1 milhão por mês. Então, não temos problema de você começar pequeno. Mas você pode começar pequeno na execução, mas você tem que sonhar grande. Eu lembro que para eu sair, para os primeiros R$2.000 foi um sonho, depois para 10 mil foi um sonho, para 100 mil foi um sonho, depois para 300 mil foi um sonho, para 500 mil foi um sonho. Pensar em R$1 milhão por mês era uma coisa completamente inimaginável. E depois ficou natural e eu já me peguei frustrado, assim, arrasado, porque tinha faturado R$1,5 milhão, R$2 milhões num mês. E eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Mas é degrau em degrau. Não é promessa fácil, você viu, de grana, e também não é qualquer um que pode entrar. Primeira coisa, eu entendo, cara, grana, liberdade financeira, você vai ter, porque nós temos um modelo pronto, que funciona, de orientação, onde nós fazemos por você no início. Nós fazemos por você, mas você tem que estar alinhado, você tem que estar apaixonado, tem que querer transformar a gente, porque o modelo para fazer grana, esses caras aqui criaram e eu tenho contribuído de um tempo para cá. E quando a gente para olhar o pouco tempo ainda que, vamos considerar que a empresa é uma empresa nova, e como eu mencionei no início, morava numa casa daquele jeito, sem telhado, sem isso e aquilo.
Eu vejo que o cara que não tinha nem telhado na casa está cuidando de milhares de casas no Brasil. O cara que tinha um carro de R$4.000 criou um negócio junto com o irmão que gera dezenas de carros por mês. O cara que não tinha dinheiro para pagar as próprias contas criou um negócio que gera pagamento para milhares de contas todos os meses. Exato. O cara que às vezes não tinha dinheiro para contribuir na própria igreja criou um negócio que gera contribuição para igrejas em todos os lugares do Brasil. Então, parabéns pela história, simplesmente fantástico. Parabéns, Daniel. Muito legal. O Daniel, diferentemente do Thiago, já começou muito bem. Ele já era uma pessoa que tinha 5 milhões na conta. Você era advogado, né? Eu trabalhava com pintura, né? Então, assim, eu saí da construção civil, né? Campo de batalha, né? Comecei com 14 anos com meu pai, trabalhando com pintura, e fui crescendo e fui me aprimorando nessa parte da construção civil. Então, quando o Thiago veio com um propósito aí, nós ligamos, né, os dois conhecimentos. O Thiago veio com a parte técnica da desocupação, eu vim com a parte técnica da construção civil, de como conduzir uma construção civil, como conduzir uma obra, e graças a Deus casou. Mas era suado. E o legal é que hoje eu vejo que tem seu irmão, por exemplo, que está aqui nos bastidores da empresa. A família toda envolvida, né? Família toda envolvida, e assim, muitas pessoas da nossa igreja também, né? Porque assim, quando Deus transborda na sua vida, você começa a transbordar na vida das pessoas do lado, né? Então, graças a Deus, as pessoas hoje que convivem conosco, muitas ou fazem parte ou já fez parte do nosso grupo, assim, né? Nós já auxiliamos de alguma maneira. Sei que um dia você vai ser meu sócio aí. Olha aí que oportunidade que pintou para você aqui, hein? Em qualquer lugar do mundo. Quem sabe você quer ser um sócio Descomplique? Escreve sócio aqui no comentário. Procura aqui algum link para ver se tem um formulário para você preencher. E quem sabe você vai ser sócio nessa jornada de transformação aí. Gente, vamos lá. Olha que pergunta legal que eu separei aqui. Para você que é ministro de louvor na igreja, né? Qual que é a sua música favorita? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E para você, Daniel? É ele. É ele. Boa. Um filme que te inspira? A Forja. Forja, muito bom, hein? Fantástico. Pai, se eu assistir um filme, não vou lembrar o nome dele, que me inspirou muito. A Fé para o Impossível. Fé para o Impossível, muito filme. Muito bom. Um hábito diário que você não abre mão? Um hábito diário? Um hábito diário de sempre estar com meu filho, logo pela manhã. De acordar, dar um beijo nele. Antes de sair de casa, tem que estar bem pronto. 10 anos. 10 anos? Qual o nome dele? Gabriel. E você? Orar pela manhã. Orar pela manhã. Isso aí também eu tô 429 dias hoje. Uma mania de infância que você carrega até hoje? Ixi, mania de infância? E agora, hein? Tem que voltar lá nas origens, lá atrás. E agora, não sei te dizer. Bater no irmão? Eu era o caçula, eu sou o caçula, né? Então eu acho que eu que apanhava, entendeu? Eu acho que não tem uma mania assim que eu carrego, não, Paulo. Com certeza você tem, você só tá lembrando. Você sabe alguma, Daniel? Mania dele aqui, ó. Vinha? Rapaz, focado assim na hora, não vou lembrar. Isso, você lembra de uma maneira? Também não, assim, de bate-ponto. Vocês falam da mulher deles aqui, né? Verdade, elas vão saber. Você lembra algum deles? Os dois aí não tem muita mania mesmo, não. Andando um pouco com você vai saber rapidinho, né? Com certeza, eu observo muito o comportamento. Esporte que você pratica? Eu pratico. Eu não tenho um esporte que eu pratico nativa, é mais academia mesmo só. Academia? Meu futebol de segunda. Futebol de segunda-feira? Futebol de segunda-feira é sagrado. Se você tivesse começado do zero, você faria tudo de novo? Faria. E você, Daniel? Com certeza.
Legal. Agora eu quero que você pense assim, ó. Se você tivesse 1 minuto só para deixar uma mensagem para os seus filhos, para pessoas que você ama, qual que é a mensagem que vocês deixariam? Eu sempre penso assim, no legado que eu quero deixar pro meu filho, pra minha família. Então, tipo assim, para que sejam sempre homens e mulheres íntegros, responsáveis, temente a Deus, que não foquem somente o dinheiro, mas que foquem sempre na transformação de vidas. E você, Daniel? Um recado dentro de 1 minuto para minha família e meus filhos. O que eu busco é sempre levar para eles assim, que o que eu faço é para tentar transmitir o amor que eu tenho por eles, né? Talvez eu não consiga expressar totalmente. Eu tenho, às vezes pela criação que você teve, você carrega algumas coisinhas de aproximação, né? Então, de demonstrar o amor vai estar mais palpável. Então eu sou dessa geração. Eu sei que eu tenho esse bloqueio muito assim, mas assim, que o trabalho que a gente faz e tudo que a gente faz, tudo que a gente passa é para tentar trazer uma vida Então boa. Fala alguma coisa aqui nesse podcast que você já deveria ter falado. Você tem filho também? Tenho. Quantos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Fala alguma coisa que essa criação, esse jeito nunca deixou você falar para seus filhos ou para a esposa que você nunca falou. Desafio para você. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: não carrega elogios para a sepultura. As pessoas deixam para falar tudo que elas admiram na outra só depois que ela está no caixão. Então aqui nós temos um hábito no grupo que é o seguinte: sempre que é aniversário de alguém, a gente se reúne e cada um fala para a pessoa tudo que acha dela. E é muito legal. Então as pessoas não estão esperando mais a outra morrer para falar tudo que ela tem de admiração. Então desafio você e fala alguma coisa que você nunca falou aí para a esposa ou para os filhos ali para eles assistirem. Tá. Não, isso é sensacional. Com meus filhos, uma coisa assim que eu até converso, mas não diretamente com essas palavras para falar para eles, o quanto de orgulho que eu tenho de cada um deles. Por eles serem pessoas íntegras, por eles serem umas crianças obedientes, por eles serem umas pessoas carinhosas. Então assim, o orgulho, o amor que eu tenho para eles é muito grande, né? A minha esposa, a dedicação que ela tem, né? A paixão que eu tenho por ela, o amor que eu tenho por ela, por todo o esforço, dedicação. Uma pessoa que teve uma mudança de vida muito grande, então isso eu admiro nela também. Então, essa é a mensagem, né? A admiração e o amor que eu tenho por eles. É isso aí, maravilha. Então, gente, foi um prazer receber vocês aqui. E essa foi mais uma edição do Paulo Machado Cast. Lembre-se, decisão muda destino, decisão muda direção. E que você continue mudando sua vida, sendo persistente, porque um dia eu quero você sentado aqui nesse sofá para eu poder entrevistar e conhecer a sua história. Coloca aqui embaixo também alguém que eu preciso entrevistar aqui no Paulo Machado Cast, onde a gente descobre histórias de pessoas que deram certo, fizeram acontecer. Tamo junto, vamos pra cima, que vai que dá. Boa. Deus te abençoe.